Bom, nessa aula aqui a gente vai aplicar as leis de Newton em um sistema de blocos. Qual a principal finalidade dessa aula? A gente utilizar a ideia de fio ideal para mostrar para vocês por que a atração a gente pode considerar que tem o mesmo modo. O fio puxando em A e o fio puxando em B. Então a gente vai ilustrar dessa forma. O que seria um fio ideal? É um fio que a gente pode desprezar a sua massa e ele também é inextensível, ou seja, ele não estica. Isso quer dizer então que a aceleração de todos os corpos envolvidos é a mesma. Tá? Então, no primeiro momento, a gente tem aqui um corpo A, um fio, um corpo B e uma força puxando o corpo B. Consequentemente, se F está puxando, se tem uma força puxando o corpo B, B vai puxar o fio e, consequentemente, o fio depois vai puxar A. Certo? Nesse exemplo, a gente não vai considerar o atrito, porque a ideia é só representar o que vai acontecer com o fio. Como é que a gente resolve um sistema desse? Uma receita simples de seguir é isolar esses corpos e verificar que tipo de interação está ocorrendo com cada um independentemente. Então, no primeiro momento, a gente vai isolar os corpos. Então, quais são os corpos envolvidos? O corpo A, o fio, certo? Aqui o fio e o corpo B. Certo? Depois de isolados, a gente vai verificar que tipo de interação existe entre esses corpos. Tá? O corpo A está interagindo com quem? O corpo A está interagindo com o planeta, tanto o corpo A como o fio, e B está interagindo com a superfície, que está sobre a superfície, e está interagindo com o fio. Então a gente pode constatar aqui três interações. Uma, que é a distância, que é a interação do corpo A com a Terra, com o planeta. Outra, que é a interação do corpo A com a superfície. E uma terceira interação, que é a interação do corpo A com o fio. Isso quer dizer que a gente vai representar no corpo A três forças. Certo? O fio, que tipo de interação o fio está assumindo? Certo? Uma, ele está interagindo com o corpo A. Ele está interagindo com a Terra, que é uma força à distância. E está interagindo com o B. Perceba que como o fio não está em contato com a superfície, ele não interage com a superfície. Isso já está nos dizendo que não vai existir uma força normal no fio. O corpo B interage com o fio, interage com a Terra à distância, interage com a superfície e interage aqui através de uma força que está sendo aplicada aí. Então a gente já diante do que está representado, a gente vai ter três forças aplicadas em A, três forças aplicadas no fio e quatro forças aplicadas ao corpo B. Que forças são essas? Vejamos. A interação de distância que existe aqui é a interação do corpo A com o peso, com a Terra, e essa interação é uma interação gravitacional, atua a distância e é a força-peso. Tá? E como é que atua essa força-peso? A Terra puxa esse corpo A para baixo. Esse para baixo não tem que ter atenção. Por quê? Porque o para baixo, na verdade, é o centro da Terra. Quando a gente está desenhando sobre a superfície da Terra, então essa força seria sempre vertical para baixo. Tá? Então, está aqui a primeira interação representada no corpo A. Terra puxa corpo A para baixo. Qual é a reação? Se Terra puxa corpo A para baixo, a reação tem que conter essa ideia. Terra puxa corpo A para baixo, é só inverter essa aqui para ter a reação. Então o corpo A puxa Terra para cima. Só que essa reação vai estar no centro da Terra. Eu não vou me preocupar em desenhar agora, porque eu não estou estudando isso. Certo? Qual é a outra interação do corpo A? Com a superfície. Corpo A empurra a superfície para baixo, a superfície reage empurrando o corpo A para cima. Essa força que poderia ser chamada de força F qualquer, ela recebe o nome de força normal para nos dizer que essa reação é sempre perpendicular à superfície. Tá? Então o nome normal dado a essa força de reação é para nos informar que sempre ela será perpendicular à superfície. Qual é a outra reação? Qual é a reação dessa força? Está aqui na mesa, ou nessa superfície. Não estou estudando isso, não vou desenhar. Qual é a outra interação do corpo A? Com o fio. Então, como é que ocorre essa interação com o fio? O sistema está indo para a direita, então o fio puxa o corpo A para a direita. Está aqui. Vou dizer que existe uma força de tração
que eu vou chamar de TA. Se φ puxa corpo A para a direita, a reação, corpo A puxa fio para a esquerda. Então aqui no fio vai ter uma força de reação a essa força aqui que eu vou chamar de TA'. Certo? Como é que é essa ação e reação? Mesma direção, no caso horizontal, tá? Mesmo módulo, porém sentidos opostos. E perceba que elas atuam em corpos distintos. Certo? É bom representar esse tamanho da força com o mesmo tamanho, porque o módulo tem a ver com o tamanho do vetor. Certo? Então aqui está o mesmo tamanho aparentemente. Certo? E uma preocupação: essas duas forças, certo, formam o par ação-reação. E por esse motivo, essas duas forças necessariamente terão o mesmo módulo. Certo? Então essas duas forças terão o mesmo módulo. Qual o motivo? Formam o par ação-reação. Aí eu vou para o fio. Aqui no fio, então, ainda existe a interação do fio com a terra, que eu vou chamar aqui de peso do fio. Certo? A reação do peso do fio: terra puxa fio para baixo, reação fio puxa terra para cima. Fio está em contato com o meio, interage com o meio. O que o fio faz com o meio? Fio puxa B para a esquerda, que eu vou chamar aqui TB. Certo? Tração do fio do corpo B. Certo? Bom, se o fio puxa o corpo B para a esquerda, reação. Fio puxa corpo B para a esquerda, reação. Corpo B puxa fio para a direita. Então, aqui eu vou representar a reação a essa força, que eu vou chamar de TB'. Então, percebam aqui que a gente constrói novamente outro par ação-reação. Por consequência, tá? Novamente, aqui também teremos que o módulo de TB é igual ao módulo de TB'. Certo? Então perceba que no momento algum foi dito que essa força é igual a essa. O que está ocorrendo aqui realmente é isso aqui. Ainda falta trabalhar o corpo B. O corpo B interage com a terra através da força gravitacional, peso de B. Tem uma força que é puxando o corpo B para a direita. B empurra a superfície para baixo, a superfície reage empurrando o corpo B para cima. Está aqui a normal do corpo B. Mas nesse momento, essa aula é para a gente trabalhar com o fio. Então vamos avaliar o fio separadamente. Vamos pegar o fio, trazer o fio para cá, desenhar as forças que atuam no fio. Vejamos, está aqui a força peso do fio, está aqui uma força que A exerce sobre o fio, puxando o fio para a esquerda, uma força que B exerce sobre o fio, puxando o fio para a direita. Próximo passo, depois de trabalhar essas forças, aplicar a segunda lei de Newton para resolver o sistema. Aplicar a segunda lei de Newton é aplicar força resultante é igual a massa vezes a aceleração do sistema. E aí a gente começa a entender a ideia real do que é o fio ideal. Vamos começar a trabalhar, tá? Aqui é um vetor, né? É uma grandeza vetorial. Então vamos lá. Peso do fio. Como é que a gente calcula o peso do fio ou calcularia o peso do fio? É a massa do fio vezes G. Porém, foi dito no começo que o fio que nós consideraríamos seria ideal. E se ele é ideal, ele tem a massa desprezível, ou seja, a massa igual a zero. Consequentemente, isso aqui sendo zero, eu posso desprezar o peso do fio. Então não vou me preocupar com o peso do fio. E é importantíssimo. Por quê? Porque caso eu tivesse que me preocupar com o peso do fio, o fio faria uma curva e essas trações dos blocos seriam não horizontais. E aí teria uma complicação maior, porque teríamos que decompor essas forças. Então, no primeiro momento, peso do fio não existe. Aí eu vou trabalhar agora
T, B', certo? O módulo de T, B', menos o módulo de T, A', tem que ser igual à massa do fio vezes a aceleração do sistema. Porém, foi dito inicialmente que o fio é ideal. Se o fio é ideal, a massa dele é desprezível. Eu posso considerar isso aqui igual a zero, certo? Então, se isso é igual a zero, eu estou dizendo que T, A' tem que ser igual a T, B', né? Isso aqui em módulo, certo? O módulo de T, A' tem que ser igual ao módulo de T, B'. Então, isso aqui é o resultado de quê? Pelo fato do fio ser ideal. Mas a gente tem dois resultados anteriores que são interessantes. Quais são? O fato de TA ter o mesmo módulo de TA' e o fato de TB ter o mesmo módulo de TB'. Certo? Isso aqui em função de formarem par ação, reação. Isso aqui a gente viu que foi em função do fato de ser o fio ideal. E aí você tem uma informação preciosíssima aqui. Qual é? TA' é igual a TB', mas TA é igual a TA' e TB é igual a TB'. Obviamente, se isso é igual a isso tem que ser igual a isso. Então, TA tem o mesmo módulo de TB. Então, embora não forme par ação e reação, quando a gente vem aqui para o desenho, tá? A gente vai interpretar que essa fração é igual a essa. E aí a gente trabalha normalmente. Elas são iguais em módulo, porém jamais formarão par ação e reação. Então, está aí uma dica para vocês, o que a gente considera o fio ideal. E até a próxima material.